Salve, salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Colucci e vou fazer o giro esportivo de hoje e a gente começa falando de um jogo que começou ontem e terminou só hoje. O Santos na Libertadores ganhou de 2-1 do Delfim, gols do Marinho e gol também do Jean Mota. Tomou aperto o Santos, o jogo começou 11 horas da noite, o Santos tomou um aperto, o Delfim acabou tendo um jogador expulso, mas deu tudo certo, o Santos somou os 3 pontos. E o grupo do Santos ficou mais embolado, já que o Defensa e Justiça ganhou do Olímpia do Paraguai. A situação do grupo do Santos é a seguinte: o Santos tem 10 pontos, é o líder, aí vem o Defensa e Justiça com 6, o Olímpia do Paraguai com 5 e por último o Lanterninha, o Delfim. Lembrando que o Santos volta a campo domingo, 8 horas e 30 minutos da noite contra o Fortaleza. E falando em voltar a campo, o Palmeiras não sabe se vai jogar ou não. Já te explico. A rodada seria Flamengo contra Palmeiras, mas o Flamengo está passando por um surto de coronavírus. Exatamente, o Flamengo alega que não tem jogadores o suficiente para colocar em campo. Enfim, o Palmeiras quer jogar e a CBF disse, vai ter jogo, a CBF cravou que vai ter jogo. O Flamengo falou, beleza, então eu vou recorrer no STJD. Então a gente não sabe se vai ter jogo ou não de Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Aproveita e deixa aqui nos comentários o que você acha. Tem que ter jogo ou não? Lembrando, o Flamengo tem mais de 16 casos de coronavírus no elenco, é realmente um surto, vice-presidente, um monte de jogador importante, técnico, enfim. Palmeiras e a CBF querem fazer o jogo, por enquanto o jogo está marcado, mas o STJD pode mudar todo esse panorama. Enfim, enquanto a gente aguarda, se o Palmeiras joga ou não, a gente pula o muro para falar do São Paulo. O São Paulo perdeu no meio da semana para a LDU e as informações de bastidores que nós temos são de que o Fernando Diniz ficou pistola com essa derrota e cobrou muito fortemente o elenco do São Paulo. Então a gente fica na expectativa para ver se vai dar certo ou não essa cobrança, porque o São Paulo já joga amanhã. O São Paulo joga amanhã e é uma pedreira, joga contra o Internacional no Rio Grande do Sul, 7 horas da noite, e o São Paulo joga com desfalque. O Luciano, ele está de volta, pode atuar, o atacante Luciano, e detalhe, você pode estranhar porque o Daniel Alves ele vai viajar para o Rio Grande do Sul com o elenco. Não deve jogar, calma, não deve jogar, mas ele está viajando com o elenco já para ir se reacostumando, enfim. Aquelas histórias aí de jogador de futebol e técnico, o Daniel Alves está indo viajar com o elenco, tá? Não deve jogar, ele que está se recuperando de lesão. Se você quiser, deixe seu palpite aqui para o jogo Internacional e São Paulo, amanhã, 7 horas da noite. E agora a gente pula para o Corinthians. O Corinthians tem um bastidor animador, hein? Um bastidor quente. O Casares já está treinando com o elenco. Falta só ele fazer os exames médicos e assinar o contrato. Então a gente já pode dizer que o Casares é sim jogador do Corinthians. E ainda falando sobre contratações, o Corinthians fez uma contratação polêmica para o Sub-23. É o seguinte, o Diogo Vitor, que é o jogador que o Corinthians contratou, ele era jogador da base do Santos e era tido como um jogador problema, porque davam uns sumiços, davam uns perdidos, assim, Enfim, e aí o Diogo Vitor ele acabou sendo pego no exame antidoping com drogas nas veias. Ele está há 2 anos sem jogar futebol, mas o Corinthians está apostando no potencial do atleta e está dando uma nova chance para ele. O Corinthians contratando o Diogo Vitor aí para o Sub-23. Boa sorte aí para o Corinthians e para o Diogo Vitor. Agora, falando dos profissionais, o Bocelli pode voltar, hein? Bocelli pode jogar quarta-feira, 9h30 contra o Atlético Goianiense. É o próximo jogo do Corinthians. O Corinthians pode ter o reforço do Bocelli saindo do departamento médico, mas o problema seria o Fagner. O Fagner não joga contra o Atlético Goianiense porque está suspenso, excesso de cartões amarelos. Agora, saindo do Brasileirão e da Libertadores, Copa do Brasil ontem teve e o rival do Corinthians na quarta-feira, o Atlético Goianiense, jogou ontem e ganhou do Fluminense por 3-1. Exatamente, com essa vitória, o Atlético Goianiense avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. Parabéns aí ao Dragão, ao Atlético Goianiense. Saindo aqui do Brasil, indo para o futebol internacional, o Bayern de Munique ganhou mais um caneco para surpresa de 0 pessoas, Supercopa da Europa, onde o campeão da Champions League joga contra o campeão da Europa League
O Bayern de Munique ganhou na prorrogação, hein? Ganhou sofrido do Sevilha, saiu perdendo, mas ganhou por 2-1, mais um caneco para conta do Bayern de Munique. E ainda falando de Europa, um assunto que tem polemizado bastante é a saída do Luis Suárez do Barcelona. O Neymar falou que o Suárez foi maltratado, o Messi falou que foi maltratado, o Suárez falou que foi maltratado, mas enfim... O Suárez saiu do Barcelona, foi para o Atlético de Madrid, já passou nos exames médicos e tá tudo certo. Detalhe, hein, pessoal? Ó, final de semana tem campeonato italiano, tem campeonato inglês, então pode ficar ligado na frente da televisão que você não vai perder nenhum jogo, tem muita coisa acontecendo nesse final de semana. Por falar nisso, vamos começar falando de outros esportes. Outros esportes teremos nesse final de semana MotoGP e Fórmula 1 também, viu? Ó, ontem a NFL teve jogo e o Miami Dolphins ganhou do Jacksonville Jaguars. É a primeira vitória do Miami Dolphins nessa temporada. Sobre NBA, ontem tivemos a vitória do Los Angeles Lakers contra o Denver Nuggets. Agora o Los Angeles Lakers abriu 3-1 na série, ou seja, falta um joguinho para o Los Angeles Lakers ganhar a divisão Oeste e ir para a finalíssima mesmo da NBA. Hoje teremos um jogo decisivo entre Boston Celtics e Miami Heat. O Miami Heat está com 3-1 na série, ou seja, se o Miami Heat ganhar o jogo de hoje, o Miami Heat é campeão do lado leste e aí sim vai para a finalíssima da NBA. Inclusive, pode dar os seus palpites aqui de NBA, valeu? Pessoal, acabou o Giro Esportivo de hoje, grande beijo, grande abraço e ó, é sempre bom lembrar, hein, estamos em uma pandemia ainda, então se for sair, use máscara, mas de preferência não saia de casa não, valeu? Grande beijo, grande abraço e tchau!